Bem-vindos às Pfizer Talks. Hoje vamos falar sobre políticas de saúde e dos seus custos. E o nosso convidado é o professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, dono de um vastíssimo currículo académico e profissional. Tendo sido Ministro da Saúde entre 2015 e 2018, é doutorado em Administração da Saúde pela Universidade de Lisboa. É também professor associado convidado da Escola de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Bem-vindo, professor. Eu gostaria de começar por lhe perguntar: a garantia de direito universal à saúde compete única e exclusivamente ao Estado? Bom, do ponto de vista dos princípios, do ponto de vista daquilo que é a consagração política dos princípios dos Estados, eu diria que é um imperativo dos Estados. Aliás, quando a Organização Mundial de Saúde proclama e defende o princípio universal da cobertura geral, falo numa perspectiva de recomendação aos Estados que implementem mecanismos e dispositivos para que tal aconteça. Outra coisa é salvaguardar esse princípio no plano político, até em termos constitucionais, como é o caso de Portugal, se a provisão, se a realização dos atos e das prestações que dão forma e dão execução ao respeito por esse princípio, se deve ser exclusivamente pública, privada, ou deve ser repartida entre os setores. Mas eu diria que sim, acho que a Covid-19, aliás, veio reforçar essa ideia de que os Estados modernos, as democracias modernas, não podem dispensar como garantia pública a proteção da saúde a todos os seus cidadãos. Muito bem. E os sistemas público e privado de saúde podem, na sua opinião, ter uma convivência saudável? Eu creio que aí, repare, eu creio que aí mais do que aquilo que possa ser as boas vontades ou as más vontades do ponto de vista até político, há a realidade que muitas vezes se tende a impor à própria vontade política. Hoje em dia, na Europa desenvolvida, na Europa moderna, não existe nenhum país onde prevaleça uma dimensão exclusivamente pública ou uma dimensão exclusivamente privada. Todos os países têm um pilar público forte, que funciona como reserva de garantia, muitas vezes até como padrão de qualidade, e tem participação complementar ou suplementar da prestação privada, quer através de contratação direta com o Estado, quer através de um mercado de financiamento privado baseado em mútuas ou em seguros de saúde. Portanto, o que o Estado tem que ser capaz é, primeiro, de ser garantístico, de ser defensor da proteção das pessoas independentemente da sua condição de vida. Ao mesmo tempo, a existência de um pilar público que faça uma regulação ativa, ou seja, o Estado não se deve eximir a ter um papel importante na prestação, aliás, porque há domínios da prestação que são estratégicas e que são de interesse público, nomeadamente a saúde pública e outras, e ser capaz de ter uma regulação que permita que as relações de fronteira que se estabelecem num setor que é competitivo, que muitas vezes pode gerar aqui e ali conflitos de interesse, que pode gerar aqui e ali problemas até de concorrência, o Estado deve ser capaz de regular essas tensões em nome do interesse público. Agora, não vejo que no final do dia, para aquilo que é o serviço ao cidadão, o cidadão fique pior servido se estiver a ser tratado no hospital público de manhã e à tarde for fazer umas análises a uma entidade privada, ou até ir à farmácia, como sabem, que é o maior operador privado em termos de distribuição de medicamentos e com quem o Estado tem, há muitos anos, uma relação de financiamento direto para a aquisição de medicamentos. Muito bem. E, na sua opinião, qual é que tem sido o papel dos seguros de saúde para garantir o acesso aos cuidados, sobretudo nesta área? Bom, em Portugal, o papel dos seguros de saúde talvez seja um pouco diferente daquilo que tem sido o padrão de evolução nos países mais ricos. Em Portugal, os seguros de saúde têm preenchido, do meu ponto de vista, até talvez excessivamente, um papel de complementar ou suplementar as dificuldades que o setor público aqui e ali possa ter nas respostas às necessidades dos cidadãos. E, portanto, há uma preocupação das famílias e até das empresas que fazem proteção através de seguros de grupo, de dar uma opção complementar que tenha em vista responder a necessidades não satisfeitas. Isso, do meu ponto de vista, deveria ser melhorado através de uma capacitação maior da resposta pública. Ninguém deve ser obrigado a fazer um seguro de saúde por não ter resposta pública, uma vez que nós, através da nossa participação fiscal, através dos impostos,
nós financiamos um serviço público de saúde e temos naturalmente a expectativa fundada de que o Estado nos devolva, através de serviços prestados por esse mesmo sistema, as respostas que precisamos. Outra coisa é aquilo que num país democrático e livre acontece sempre, que é a vontade de ter a possibilidade de aceder a uma segunda cobertura que lhe garanta a liberdade de escolha, em cada momento a opção pelo prestador A, B, C, às vezes por relações até de confiança com médicos em concreto, ou até, não iludamos isso, por questões de alguma amenidade, de condições de infraestruturas, até condições de acolhimento, que o setor privado sempre vai conseguir ter em melhores condições, bem como alguma inovação tecnológica mais diferenciada. Portanto, os dois modelos convivem bem. O que me parece inadequado é que nós em Portugal ainda tenhamos muita gente a fazer seguros de saúde pela porta do SNS estar fechada. Isso não me parece nem que seja constitucional, nem que seja eticamente aceitável. Outra coisa é haver um mercado de financiamento suportado em financiamento privado. Aliás, não vamos mais longe, nós temos um subsistema que, apesar de ser do direito público, é financiado por meios privados, que é a ADSE, que hoje está-se a aproximar de 1,3, 1,4 milhões de portugueses cobertos, que funciona também como um espaço de opção individual e de liberdade individual complementar ao sistema nacional, ao sistema público. Muito bem. E como é que tem sido a evolução dos custos para os utentes e para os contribuintes dos cuidados de saúde prestados para o Estado? Muito negativo. Eu creio que nós, em relação a essa matéria, Portugal não tem motivos para se orgulhar, porque sendo um dos países mais pobres da União, aliás, se formos à União Monetária, somos mesmo um dos dois mais pobres, Portugal tem aquilo que nós designamos tecnicamente como despesas out of pocket, fora do bolso, um encargo que é socialmente insuportável, é socialmente injusto. Nós aproximamos em cada 100 euros de 30 euros pagos diretamente pelas famílias, à parte daquilo que é a sua participação fiscal e contribuição fiscal. E isso não foi resolvido desde há 30, 40 anos que esse assunto está por resolver. É complexo porque grande parte dessa despesa, desse encargo extra, para além da despesa fiscal, é feito com a parte não comparticipada dos medicamentos. E também foi, em certa medida, resultado da redução, quando da intervenção externa, em 2011, das deduções específicas, das deduções à coleta por despesas de saúde. Para melhorar isso, nós tínhamos que reduzir muito a parte não comparticipada dos medicamentos em farmácia comunitária. Teríamos também que garantir uma cobertura geral universal e tendencialmente gratuita em saúde oral. Nós temos desde há alguns anos esta parte do cheque dentista e eu no meu mandato com a minha equipa nós lançámos as gabinetes de saúde oral nos ACES, nos centros de saúde, mas é insuficiente, quer dizer, grande parte dos portugueses custeia do seu bolso diretamente os cuidados de saúde oral. E depois, enfim, temos a participação, a realização de exames, de consultas e da aquisição de próteses, de óculos, etc., que também entra nessa categoria de despesa. Portanto, aí Portugal tem um problema de equidade. Tem um problema de equidade porque esta circunstância é regressiva, quer dizer, as pessoas que têm menos rendimentos sofrem mais com esse dispêndio de fatura out of pocket, e esse caminho é um caminho que devia ser definida uma trajetória para que, por um lado, o Serviço Nacional de Saúde respondesse naquilo que é a sua obrigação. Uma coisa é a pessoa querer optar por fazer a sua cirurgia às cataratas num hospital privado por razões de opção individual. Outra coisa é fazê-lo porque o sistema público não lhe deu resposta. E outra questão é a pessoa ser forçada a complementar a sua participação fiscal, através dos impostos, com despesa adicional direta para aceder a cuidados e a produtos e a bens de saúde. Portanto, aí há trabalho para fazer seguramente nos próximos anos. Professor, e uma última pergunta. No quadro, enfim, atual em termos, enfim, se quiser, em termos governativos e sobretudo nos últimos 30, 40 anos, na sua opinião, acha possível nós evoluirmos para, digamos, termos orçamentos plurianuais, sobretudo na área da saúde, que permitam de alguma maneira também resolver um pouco esta questão do financiamento? Bom, essa é uma questão que tem sido tão discutida e, aliás, na primeira versão da Lei de Bases de Saúde, que estava sob a responsabilidade da ex-ministra Maria Belém Roseira, esse assunto estava equacionado. Sim, mas sim, no sentido de que uma previsibilidade da despesa e uma previsibilidade, sobretudo, do investimento regenerador
e modernizador do Serviço Nacional de Saúde tem que ser salvaguardada. Não se for apenas do ponto de vista mecânico, não é verdade, suportar incrementos de despesa que resultam, por exemplo, da entrada à crítica de inovação no mercado. Falando claro, ou seja, o Programa de Recuperação e de Resiliência traz inscrito uma verba, eu tenho dito isto, que me deixa francamente frustrado, porque os 1,3 mil milhões de euros que lá aparecem para 5 anos é pouco mais do que aquilo que foram os orçamentos anuais estimados para investimento, quer no governo anterior de Passos Coelho, quer já nos governos de António Costa. Portanto, nós temos dois tipos de necessidades muito claras em relação ao financiamento do Serviço Nacional de Saúde. A linha A, investimento em infraestruturas, equipamentos, que passa pela construção de novos equipamentos, nomeadamente novos hospitais. Nós temos alguns em programa que estão agora a ser lançados, o Oriental de Lisboa, o Funchal, Évora, o Central do Alentejo e depois Sintra e Seixal. Mas ninguém duvida de que é imperativo a construção em Portugal do Hospital Central do Algarve, por exemplo, já para não falar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Barcelos. E depois temos nos hospitais que estão edificados necessidades prementes de modernização, de regeneração dos edifícios e também de reequipamento, que é uma das áreas onde o Serviço Nacional de Saúde é pouco competitivo porque atrasa muito esse reequipamento. Aí, estes 1,2 milhões de euros não chegariam para fazer metade dessa necessidade. Depois temos o investimento em despesa corrente, que é um paradoxo falar de investimento em despesa corrente, mas que eu explico. Tem que ver com a necessidade de repensar o edifício das carreiras profissionais na saúde e criar modelos de desenvolvimento profissional que passem, por exemplo, pela introdução de sistemas de incentivos, que tornem o Serviço Nacional de Saúde mais apetecível para que os médicos, os enfermeiros e outros técnicos possam nele continuar e, ao mesmo tempo, mais produtivo. E isso significará aumentar a despesa corrente anual, provavelmente em mais 10% a 15%. O que está a acontecer agora, infelizmente, nós sempre em situações de aflição, despejamos dinheiro em cima das coisas. Neste momento, por via da Covid, temos um grande dispêndio com horas extraordinárias, com contratações um pouco em estado de necessidade, por aquisição de bens e serviços, mas não é, este reforço de financiamento não é estrutural. E está a criar em 2020, ou criou em 2020, digamos, um nível de despesa que vai ser problemático agora resolver nos anos de 21 e 22, porque a curva volta para trás, desconta-se o efeito da despesa relacionada com factos emergentes, e esta é uma matéria que, de facto, voltando ao início da sua pergunta, eu tenho pena que os maiores partidos que em Portugal têm polarizado as soluções de governo, no Parlamento não equacionem mais do que um orçamento plurianual uma lei de meios, uma lei de programação de investimentos em saúde, e que agora está um bocadinho melhor, mas que se tenha perdido demasiado tempo em olhar para o Serviço Nacional de Saúde numa discussão que é uma discussão de fação. Quer dizer, pensar o sistema de saúde português a 20 anos de vista para a frente não pode ser feito numa lógica de fação. Não pode ser feito entre metade do Parlamento e a outra metade. Tem que ser feito num amplo consenso, sobretudo entre partidos que provavelmente daqui a uns anos vão ter responsabilidades de governo e depois vão desfazer aquilo que foi feito no tempo anterior. Mas eu acredito que, apesar de tudo, a Covid-19 sinalizou em Portugal e na Europa novas preocupações, que os ministros da Saúde passaram a ser menos impopulares junto dos ministros das Finanças e que isso pode significar que os primeiros ministros, no final do dia, possam ser mais sensíveis aos pedidos e às propostas dos ministros da Saúde dos diferentes países. Professor, acho que foi uma ótima maneira de terminarmos. Ficaríamos seguramente aqui durante horas a conversar sobre estes temas fascinantes e importantes, eu diria. E queria lhe agradecer. Muito obrigado. Mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. E por esta conversa esclarecedora. Muito obrigado. Esperemos que tenham gostado e voltaremos em breve com novos temas e novos convidados.